Você está ouvindo o Trampapo. Papo reto para desenvolver sua carreira. Oi pessoal, tudo bom? Começa agora mais um podcast Trampapo. Eu sou o jornalista Eduardo Lacerda, vou conduzir essa nossa conversa, que está disponível aí no www.trampapo.com.br, também no SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, em todas as plataformas onde você quiser nos acompanhar, nos escutar. E o tema de hoje é com certeza interessante para muita gente, já que é um dos temas mais temidos na hora de conquistar uma vaga: a entrevista de trabalho. Por isso, a gente está aqui com um time muito bom para dar várias dicas sobre esse assunto. Eu estou aqui com a Bianca Machado, gerente sênior da Cato, com mais de 20 anos de experiência nesse universo de recursos humanos. E ela vai ajudar a conduzir essa nossa conversa. Oi, Bianca, seja bem-vinda aqui ao Trampapo. Bianca, a gente pode dizer que o momento da entrevista é o mais tenso na hora da gente buscar uma vaga no mercado de trabalho? Olá, Edu. Sem dúvida. É o momento mais tenso, delicado, muitas vezes frustrante, porque você está ali face a face com um recrutador, com uma pessoa que você ainda não conhece e buscando uma oportunidade de emprego. Então é natural ser avaliado por um desconhecido e com um objetivo tão importante, que é conseguir uma vaga. Assim, nas técnicas de storytelling, a gente começou do jeito certo, colocando um medo, um desafio daquele tamanho para a pessoa, né? Mas tudo tem solução. A gente vai conversar agora com a Fernanda Lelli, que é coordenadora de Tech Recruiting da empresa Log. Ela é formada em Relações Internacionais pela USP, já trabalhou em vários segmentos também de outras empresas, como a Quinto Andar, a Geek e a Johnson & Johnson. Fernanda, a gente mostrou, e é uma realidade, essa é a hora que a pessoa vai ficar tensa, é cara a cara. Hoje em dia a gente está acostumado tudo por internet, mas nessa hora não vai ter jeito. É face to face. Dá para ficar tranquilo? Tem técnicas para a gente relaxar, para poder encarar esse momento? Oi, Edu, obrigada pelo convite. Com certeza, acredito que a prática com certeza leva à perfeição. Então, você participando de outros processos seletivos simultaneamente, você vai praticando e você vai entendendo o seu jeito, o seu estilo. E o importante também é ser você mesmo. Então, você não tentar ser artificial, não tentar ser algo que você não é, com certeza vai te ajudar a ficar mais tranquilo e ser mais natural durante o processo. Personalidade. Exatamente, com certeza. E quem também está aqui, quem é um especialista nessa área de entrevistas e que vai ajudar a gente nesse bate-papo, é o Silvio Xavier. Ele é gerente de recursos humanos do Carrefour Brasil. O Silvio trabalhou muitos anos com recrutamento e seleção para todo o Brasil, para posições corporativas e também de operações, além de gerenciamento de grandes equipes. Tudo bom, Silvio? Tudo bem, Edu. Obrigado pelo convite, obrigado ao Trampapo pelo convite. Esperamos contribuir com esse tema chamado entrevistas. E, Silvio, qual que é a importância realmente de uma boa entrevista para ambos os lados, para quem está entrevistando e para quem está buscando a vaga? Para mim, a entrevista é o momento mais importante dentro do processo seletivo, né? É onde a empresa vai se apresentar para o candidato, então vai falar um pouco do seu segmento, dos projetos para daqui a algum tempo, vai falar da sua cultura, então do propósito da companhia, dos valores da companhia, e é o momento também do candidato se apresentar para essa empresa, falar um pouco das suas experiências passadas, falar um pouco daquilo que já realizou, do sucesso, do insucesso. A tendência é que as pessoas pensem que tem que falar sempre do que deu certo. Todo insucesso muitas vezes traz aprendizado também. Então é um momento super importante para que os dois lados entendam que o melhor é seguir com esse processo seletivo para uma aprovação, ou não, declinar em algum momento. Acho que é a fase super importante. Eu fiz a comparação ali com o storytelling, né? E no storytelling, ele é formado de altos e baixos, né? Desafios e vitórias. O desafio, muitas vezes, é um momento de tensão, um momento onde a pessoa teve realmente problemas, né? Mas a maneira como ela saiu, como ela conseguiu se safar desses, ou solucionar esses desafios é uma coisa importante. Essa questão de você contar um desafio e uma vitória é um ponto importante para um recrutador? Sim, é um ponto importante. Eu acho que, dependendo daquela posição, se ela for muito técnica, geralmente as pessoas vão perguntar se participou de algum projeto e qual foi o resultado desse projeto para se aprofundar. E quando acaba não dando certo, inclusive, você vai falar dos seus aprendizados também. Você deve falar do que você aprendeu, o que você não faria novamente, enfim. Eu acho que é importante contar dos seus sucessos, às vezes dos seus insucessos, enfim, mas é importante contar. Fechando esse nosso timaço aqui, não podia faltar aqui o Gilberto Sobrinho, Headhunter, com mais de 20 anos de experiência profissional na gestão de recursos humanos e desenvolvimento organizacional, além de ser diretor da Regional Campinas da Associação Brasileira de Recursos Humanos desde 2010.
Tudo bem, sobrinho? Tudo bem, Edu? A gente tá falando aí dessa questão de você contar, né, algum desafio, e isso me faz pensar que essa entrevista, ela começa muito antes, né? Ela começa na sua carreira. Para você ter um desafio para contar, você precisa encarar desafios na sua carreira para você ir formando esse seu background, né? É verdade. Abrace, né, os desafios. Isso mesmo. Quando a gente fala experiência, né, a própria palavra já diz, experimentar. Então, quem não experimentou não vai ter história para contar, seja de sucesso ou de insucesso. Que dica você daria para as pessoas chegarem bem numa entrevista de trabalho? Para elas estar face to face com o recrutador e realmente ter a segurança de passar o que ela precisa. Tem dois momentos, acho que um é o que a Fernanda comentou, de você ser você mesmo, né? De ir tranquilo e saber que você tem histórias para contar, né? Ir tranquilo e poder explorar ao máximo esse lado. Eu acho que isso é um ponto bem importante e bem interessante. E o segundo é que ali é uma escolha mútua, né? Você vai ser escolhido, mas você também vai escolher. Então não só ir para falar, mas também ir para ouvir, né? Porque muitas vezes talvez você não goste do que você vai ouvir, no sentido de que, puxa, isso não encaixa comigo, não está muito alinhado. Então acho que tem os dois lados. Vá bem preparado para conhecer a empresa, enfim, o segmento, no nível que seja necessário para a posição que a pessoa vai ocupar, mas também entender um pouquinho como é que é o outro lado. Porque o website não conta tudo, né? Como que se prepara para uma entrevista? Se você já sabe bem a empresa, a posição, você olhou lá o perfil da vaga e tal, primeiro buscar. O website sempre dá uma boa dica, mas tem websites de empresas que são pobres, eles não te trazem informações importantes. Então, tentar buscar na sua rede de relacionamento pessoas que você eventualmente conheça, que atuam no mesmo segmento ou na mesma empresa, enfim, que possam te dar alguma informação adicional sobre a organização, que pode te ajudar bastante na hora de você argumentar com o entrevistador. Então, acho que assim, se preparar no sentido de conhecer a organização, mas também um pouco do segmento, do mercado, da área de atuação, né, dentro do que você vai fazer. Bianca, qual a impressão de um recrutador quando ele percebe que o entrevistado não conhece a empresa ou não sabe exatamente para que cargo ele está se candidatando ali? Denota que ele não fez a lição de casa. É muito importante que antes que você vá para uma entrevista, você entre no site dessa empresa, estude se tem filiais, se não tem, a parte de imprensa, para você entender um pouco da estratégia macro que essa empresa atua. É importante saber quantos funcionários, quanto tempo tem a empresa no mercado, segmentos, enfim, é importante se aprofundar no estudo da empresa. Mas quando você me traz que a pessoa não sabe muito bem qual é o cargo, aí, Edu, a conversa não vai fluir muito bem. Você tem que conhecer a trilha por onde você está andando. Você tem que saber exatamente a empresa e o cargo, né? Essa é uma dica fundamental para uma boa preparação. É fundamental até para que você consiga contribuir na entrevista com a sua experiência, né? A Cato fez uma pesquisa, Edu, e essa pesquisa conta com 400 recrutadores respondentes. E nessa pesquisa ela traz um dado muito relevante. 58% dos recrutadores afirma que o item mais importante do currículo é a experiência. Não é a formação, não são cursos extracurriculares, mas a experiência. Então, o que o recrutador busca nessa entrevista? Que você consiga relatar de uma forma muito boa a sua experiência profissional. Só complementando aqui o que a Bianca colocou, quando você vai se preparar e buscar dados da empresa, um negócio que muita gente esquece, a menos dos que vão para posições na área financeira, é olhar como é que é a saúde da empresa, como é que ela está no mercado. Já tive algumas experiências que a gente contratou uma pessoa e a pessoa não tinha uma informação sobre o momento da empresa e que ela estava participando de alguns bids para ser comprada. E aí passou 2 meses, ela foi comprada, a pessoa já estava trabalhando lá e ela foi demitida. Então esse também é um outro ponto que é bacana de a gente olhar. Não precisa ir lá em detalhe no balanço, mas assim, ter uma ideia, né, geral de qual é o momento que a empresa está passando. Se ela está comprando, está crescendo, não está, enfim. Silvio, para você, como é que fica essa questão do conhecimento da empresa? Para mim é super importante você entender para onde você está indo, né? Ou para onde você pretende ir. Seus valores, eles têm que estar alinhados com os valores da companhia. Se for divergente disso, você terá um problema lá na frente, de satisfação pessoal, inclusive. Então, um exemplo prático, servir seu cliente com paixão, que é um dos valores da empresa. Se você não gosta de ter relações pessoais, se você não gosta de se relacionar com pessoas ou não gosta de servir as pessoas, você terá um problema ao longo do tempo, se você for admitido nessa empresa. Então, é super importante você conhecer a empresa para a qual você concorre a um processo seletivo. Ô, Fernanda, qual seria a diferença entre uma prova, realmente, um vestibular? A pessoa está ainda na época de formação, ela está acostumada com um tipo de teste,
né? E de repente ela entra no mercado de trabalho e vai ter que passar por uma entrevista. Qual a diferença que você diria que existe entre uma prova, um teste natural do meio acadêmico e de uma entrevista de emprego? Bom, acredito que o primeiro ponto é que numa entrevista de emprego não existe certo e errado. Então, numa prova, você vai estudar um conteúdo e você vai aplicar aquele conhecimento que você adquiriu em perguntas que eventualmente são muito objetivas ou muito claras. E numa entrevista de emprego, tudo é um pouco mais subjetivo. Então, não existe um certo e um errado. Existe um fit entre você e a vaga que você está aplicando. Eu acho que é muito importante você ir com uma mentalidade de que não é só a empresa que vai me escolher. Eu estou escolhendo aquela empresa também. Eu estou escolhendo aquele emprego. Se você vai com uma mentalidade de preciso acertar, preciso falar o que o entrevistador quer ouvir, eu preciso dar as respostas certas para aquela empresa, é muito o que o Silvio falou. Você pode se frustrar naquele local porque você não está trazendo a sua sinceridade, você não está trazendo a sua genuinidade. Eu acho que é muito importante você ir para uma entrevista com essa visão. Eu não estou sendo só escolhido, eu estou escolhendo. Acaba sendo subjetivo por isso. Pode ser que você tenha um fit com aquela empresa, você tenha os skills que ela está buscando, mas eventualmente a empresa não tem o que você busca. Ou vice-versa. Então, eu acho que essa é uma diferença importante, né? É uma troca. O fit tem a ver com isso. Você está no lugar certo na hora certa e a empresa também está buscando aquilo que você tem a oferecer. Eu tenho uma dúvida, Fernanda. Você entende que todos os cargos e todos os níveis deveriam se comportar dessa forma? Nessa visão que eu também estou escolhendo a empresa? Cargos operacionais, administrativos, qual que é a sua visão sobre isso? Eventualmente, uma pessoa mais júnior ou uma pessoa nesse cargo mais administrativo, mais operacional, ela pode não ter tanta oferta de mercado. Então, pode ser que ela não tenha tanto essa visão, porque ela pensa, poxa, não são tantas empresas que estão buscando profissionais como eu. Ou a oferta por profissionais com os meus skills já está grande no mercado, né? Eu não tenho tantas opções quanto um gerente muito qualificado ou mesmo um desenvolvedor de software muito qualificado que tem muito assédio do mercado. Mas eu acho que é sim muito importante você escolher o local. Existem culturas específicas onde você vai se desenvolver melhor, onde você vai crescer melhor e onde você vai ter mais oportunidades. Então, pesquisar a empresa, entender que tipo de ambiente de trabalho você quer crescer é muito importante, porque você vai estar olhando para o seu futuro, né? Então, se você olha muito a curto prazo, pode ser que você pense dessa forma, poxa, vou entrar na primeira que me oferecer ali uma oportunidade. Mas pensando mais a médio prazo, mais a longo prazo, é muito bacana você ter sim essa visão de eu preciso escolher um lugar onde eu possa crescer e onde para o meu próximo passo de carreira também vai me agregar. O que a Bianca perguntou é super relevante. Nós não temos a cultura no Brasil de pesquisar sobre a empresa, mesmo para cargos de entrada, o que seria super interessante. Então as pessoas precisam trabalhar, então elas se sujeitam, elas se entregam um currículo do hospital à oficina mecânica, sem muito critério. Mas a gente tem que criar essa cultura, as pessoas têm que observar o que a empresa faz, se faz sentido para ele ingressar, porque embora seja um cargo de entrada, ele pode escolher qual o segmento, né, desse cargo de entrada que ele quer seguir carreira. Então é super importante tomar esse cuidado, embora não tenha cultura, criar essa cultura. Sobrinho, você trabalha como headhunter, o que significa que você está trabalhando com profissionais já com um grau de experiência maior, né? Já tem uma história a mais para contar. Isso, na sua opinião, muda muito a postura na entrevista? Quando a pessoa já tem mais experiência, qual deve ser a postura e talvez caminhos para que ela realmente tenha sucesso ali? Num nível mais executivo, vamos chamar assim, entende-se que a pessoa já tem a experiência, já tem uma vivência. Então, quando a gente acessa uma pessoa, a gente já pesquisou o tempo que ela tem de trabalho, que tipo de empresas que ela já passou antes de conversar. Então, quando a pessoa senta para conversar conosco, sem dúvida ela vai ter muito mais história para contar. E aí, de fato, é bem interessante que a pessoa tenha já um bom conhecimento daquilo que a gente está falando. No começo eu falei sobre a pessoa mostrar as soluções que ela encontrou. Sim. A gente tem um bom portfólio de soluções, enquanto a gente realmente avaliar que situações na minha vida eu já fiz realmente diferença. Isso aí é importante a gente ter bem claro em mente antes de entrar na entrevista? Muito. Não só ter bem claro o que a gente já fez, mas que resultados trouxe. Uhum. Porque às vezes se a gente for pego ali, você tem a história é sua, lógico. Sim, claro. Mas às vezes se você não parou para elencar isso mentalmente antes,
talvez na hora de conversar ali cara a cara você não se lembre dos melhores, né? É daí que vem a preparação, né? Que tipo de resultado eu trouxe, que projetos foram mais relevantes, não precisa ter todos, né? Eu sei que tem gente que tem 20 anos de experiência, tem muita história para contar. E relevante para a realidade daquela empresa. Isso, exatamente. Olhar um pouco, se preparar nesse sentido, ver o que a empresa que eu estou sendo chamado para conversar tem, como ela atua e como é que é em termos de mercado, né? Mas também que tipo de resultado eu já trouxe, eu já conquistei nos lugares em que eu passei, que tem uma ligação com essa organização. Isso é super importante. Fernanda, quando a gente está ali naquela hora da entrevista, talvez a pessoa pense que ela está sendo avaliada. Eu tenho uma sensação que essa é uma hora da gente entender que a empresa está querendo alguém que resolva os problemas dela, né? Com certeza. Porque eu imagino que na cabeça do recrutador está um ponto de interrogação olhando para aquele candidato e falando assim, ele vai resolver o que eu preciso, né? É essa realmente a postura? É uma postura de possíveis parceiros que tem que ter na cabeça de um candidato ali quando você está entrevista, porque ninguém vai te dar o emprego, né? A pessoa quer uma relação de troca ali, né? Os dois têm que estar bem, né? Não, exatamente. Cada vaga, você tem que ter a noção de que ela está ali para preencher uma necessidade. Então, é um espaço onde existe um desafio e a empresa decidiu abrir uma vaga, abrir o que a gente chama de headcount, para trazer uma pessoa para preencher uma necessidade existente. Então, é por isso que é tão importante você estudar. Uma coisa que eu acho muito interessante também e que eu dou de dica, né, para os candidatos é dar uma olhada no LinkedIn das pessoas que estão naquela área que você está participando do processo. Então, tanto o LinkedIn de quem for te entrevistar, de outras pessoas daquela área, justamente para você entender um pouco melhor o escopo de trabalho. Então, às vezes no LinkedIn, às vezes em outras redes, você consegue encontrar um pouquinho do que essas pessoas estão fazendo, de quais são os desafios que elas estão tentando resolver, e isso também te ajuda a entender, puxa, é isso que eu estou buscando, é realmente esse tipo de desafio que eu acho que eu vou conseguir contribuir melhor, e isso também vai te ajudar a se preparar para o processo seletivo. Quero comentar, dando uma dica para os ouvintes, que quando você passa por uma entrevista com um recrutador, nem sempre ele é quem vai decidir a sua contratação. Então perceba a complexidade. Você conversa com um recrutador que entendeu de um gestor a necessidade para a área. O recrutador também está sob pressão. Exatamente. Ele está sob pressão, ele tem um entendimento específico da vaga. Então essa preparação é importante, esse cuidado em entender o momento com o recrutador, o cuidado de entender todo o processo seletivo. Porque depois dessa entrevista, dando certo, você vai para outras etapas, testes, avaliações, até chegar no decisor, aquele quem vai te contratar. Então é muito importante você caprichar desde o começo. Puxando isso que você falou, Bianca, sobre o momento com o recrutador, uma dica também, a rotina do recrutador é uma rotina puxada. Ele faz muitas entrevistas durante o dia, então você chamar a atenção de uma pessoa que está ali falando com 10, 15 candidatos, às vezes, no mesmo dia, é um desafio. E acho que para você ir bem nesse desafio, uma coisa muito bacana é você correlacionar os desafios apresentados na descrição da vaga com as suas experiências. Então, se você tiver na ponta da língua ali quais são os desafios que estão apresentados na descrição e você conseguir trazer isso no momento da entrevista, falando, eu já tive essa experiência aqui, eu consegui trazer esse resultado que está ligado a algo que vocês estão buscando, com certeza vai te ajudar a chamar a atenção dessa pessoa. A gente que está no meio do caminho entre empresa e candidato, né, como headhunter, muitas vezes a gente faz um filtro, que é o nosso papel, né? Então, quando o entrevistado conversa com a gente, quanto mais claro, quanto melhor ele puder contar a história pra gente, falou de storytelling, né? Melhor, porque nós, como headhunters, também somos contadores de história, né? Eu tenho que capturar tudo isso e apresentar esse candidato pro cliente, né? Vamos dizer assim, pro tomador da vaga, vamos chamar assim, né? Pra pessoa que vai tomar a decisão no final, baseado na minha história do que o candidato me contou. Então, é uma baita responsabilidade. Quanto mais o candidato puder ser claro e transparente e, de fato, trazer bastante subsídio para que a gente possa contar essa história, melhor para ele. Para fechar com dados e alguns números, quase metade dos recrutadores afirma para a Cato que eles entrevistam 10 profissionais por vaga. Então, imagina um recrutador que tenha 20, 30 posições por mês. Qual é o volume de entrevistas que ele realiza?
Silvio, diante dessa realidade, como a gente chamar a atenção do recrutador para nós? Porque se a gente chegar nesse volume de entrevistas que a Bianca está passando para nós, se você chegar com uma entrevista padrão decorada, a chance de você ser lembrado é muito pequena, né? Que dica você daria? Toda entrevista, você deve contar a sua história. Então, contar a história pessoal, profissional, desafios. Mas, efetivamente, você tem que falar do porquê que você se aplicou àquela vaga e para aquela empresa. Você tem que se vender nesse momento. Então, falar das suas competências técnicas para aquela vaga, o que você consegue contribuir e falar da empresa também. Olha, eu entendo que a empresa tem esse perfil e eu estou aderente a esse perfil. Eu acho que se vender nesse momento. Só queria pegar um gancho no dado que a Bianca trouxe. Você imagina o seguinte, você entrevista 10, mas para chegar nesses 10 que serão entrevistados, a gente pelo menos conversa com umas 50, 60 pessoas, ou pelo menos num primeiro contato antes de sentar e ir numa entrevista mais a fundo. Fernanda, vamos falar agora da questão das dinâmicas que existem de entrevista, né? Quais são as principais e qual a maneira de comportamento que vocês esperam de um candidato? A dinâmica geralmente acontece quando existe uma quantidade de vagas para muitos candidatos. Então, a gente faz a dinâmica justamente para ter esse primeiro funil e conseguir ser um pouco mais assertivo no processo. Quando você usa a palavra dinâmica, é exatamente que tipo de atividade vocês estão realizando ali? Geralmente dinâmicas de grupo. Então, um momento onde você coloca alguns grupos dentro de uma sala mesmo e você traz para eles um desafio, um case, né? Geralmente correlacionado com o negócio da empresa para eles tentarem chegar a uma melhor solução em time. Então é um momento onde a gente está avaliando mesmo o comportamental. Como eu falei anteriormente, geralmente nesses momentos não tem certo e errado. É você mostrar ali como você trabalha em equipe, como você propõe soluções, como eventualmente você traz dados. Então uma contribuição muito legal. Se você já tem alguma experiência na área, é você trazer a sua experiência prévia para aquele momento. Então o que está sendo avaliado naquele momento não é se você chegou na solução certa, na solução errada. É muito mais se você conseguiu trabalhar em equipe e trazer boas ideias e a exposição também. Então, para candidatos que são um pouco mais introvertidos, né, talvez a dica seja tentar trazer um pouco mais de confiança para esse momento para você ser visto. Então, é um momento onde muitas pessoas estão sendo avaliadas simultaneamente e você precisa de alguma forma se expor para chamar a atenção também de quem estiver avaliando. Isso aí talvez exija um treino. A pessoa está realmente treinando essa exposição, né? Para ela não ter medo desse momento. Vai ser necessário passar por isso. Sim, com certeza. Geralmente são para níveis de entrada, né? Que existem esses tipos de dinâmicas de grupo. Então, algo legal também é você participar de mais de um processo ao mesmo tempo, porque isso vai te dar uma prática, vai te ajudar a treinar e talvez também treinar um pouco do falar em público, né? Que às vezes para algumas pessoas pode ser um desafio. E é muito importante nessa hora. Certamente. Em dinâmicas de grupo, o que a Fernanda estava falando é que você precisa ser verdadeiro, né? Não adianta tentar imaginar o que o recrutador quer que você mostre. Ele vai te dar uma dinâmica e você pode imaginar que é trabalho em grupo e você não gosta de trabalhar em grupo, mas quer convencê-lo que sim. O recrutador está habilitado para fazer essa análise. Seja você mesmo. O resultado é consequência disso. A gente está falando aqui um pouquinho da venda, né? A pessoa, você citou isso agora há pouco, é uma hora que a pessoa está se vendendo. Existe dentro das técnicas de venda, tem uma coisa que a gente chama de transferência de valor. Ou seja, o vendedor ele tem que mostrar para o comprador o que é que ele vai estar ganhando com isso, né? É uma hora que vai bem a calhar essa técnica, a gente mostrar para a empresa de que maneira a gente vai estar realmente contribuindo? Sim, no final das contas é o que o recrutador quer ouvir. Né? Como é que você vai fazer a diferença dentro da minha organização? O que você vai fazer de diferente? Você vai ser o solucionador de problemas ou vai ser o repórter que vai trazer os problemas para mim resolver? Então, é a hora de você se mostrar realmente e aquela história de ser diferenciado. Então, como o Gilberto falou, são 60 entrevistas para conseguir chegar a 10 candidatos para que o gestor final entreviste. Você tem que ser diferente, caso contrário, você cai na vala comum. Então, a questão que você disse é para a pessoa ser um solucionador de problemas, não apenas um repórter que traz e informa os problemas aos superiores. Quando você cita esse processo de venda, vale lembrar que à medida em que a pessoa vai avançando no processo, dependendo da empresa e do tamanho do processo, ela vai conversar com 4 ou 5 pessoas. E ela tem que se vender 4 ou 5 vezes. Se ela for incoerente Exatamente. com cada um, isso aí vai... E essas pessoas para as quais ela vai estar se vendendo vão se conversar depois. Então acho que essa coisa do ser verdadeiro, né, que a Bianca trouxe, enfim, tudo que foi dito aqui,
é muito importante, porque isso vai acontecer, né? Você vai ter que contar a mesma história, muitas vezes, para várias pessoas e, enfim, com os mesmos resultados, né? Bianca, a gente estava falando dessa questão de você falar com várias pessoas e ao mesmo tempo tem aquele item de que você está sendo avaliado realmente mesmo fora da entrevista, né? A partir do momento que você colocou o pé ali na empresa, tal, já existe o seu comportamento, não em todos os lugares, mas talvez já possa estar sendo avaliado, né? O seu comportamento é avaliado desde o primeiro contato telefônico, numa resposta de e-mail, então é importante prestar muita atenção em relação ao seu português, ortografia, gramática. Inclusive, você pode pedir ajuda para treinar a entrevista com alguém, para você ir muito melhor preparado. Faça um roleplay, que a gente chama, né? Faz uma simulação com uma pessoa da sua confiança antes de ir para a entrevista. E respondendo a sua pergunta, Edu, sim, dentro das dependências da empresa, você já é avaliado. Fernanda, nessa questão, que tipo de comportamentos podem ser negativos para uma pessoa que está indo para uma entrevista de emprego? Por exemplo, hoje em dia, um dos pontos principais talvez seja a sua relação com o seu telefone celular, né? Você vai ficar em mídia social enquanto podia estar prestando atenção na empresa ali. O primeiro comportamento negativo é a falta de interesse. Não demonstrar que você está interessado naquele momento, que você está interessado no que aquela pessoa tem para te falar. E isso envolve você mexer no celular, envolve a sua postura corporal, envolve você não ter pesquisado a empresa, não ter pesquisado a vaga. Para mim, como recrutadora, esse é o primeiro comportamento que é muito negativo. Tem que demonstrar interesse. Sim, com certeza, porque é o primeiro ponto que a empresa quer de você querer muito, né? Entenda que para uma mesma vaga, muitas pessoas estão interessadas. Então, se você já demonstra desde um primeiro contato que você não está engajado com aquele momento, isso é muito negativo e pode contar muito contra você. Um outro comportamento é em relação a ser artificial. Então, como o Silvio falou, o recrutador, ele faz muitas entrevistas, ele está preparado para aquele momento e ele vai captar se você não estiver falando uma verdade, se você estiver inventando algo ou não sendo sincero. Então, você trazer alguma coisa que você fala que você fez e na verdade não é bem assim, ou você tentar forjar algum comportamento, é uma coisa muito negativa e, pelo menos no meu caso, geralmente é motivo de desclassificação. Não se esqueçam de chegar no horário. Boa. A pontualidade é muito importante. Ela vai mandar mensagens a respeito da sua personalidade. É importante também que você se informe sobre o dress code, ou seja, qual é a vestimenta adequada para aquela empresa. Como a gente descobre isso? Você pode pesquisar no site da empresa, você pode também olhar nas redes sociais, tem o LinkedIn, tem algumas outras redes em que você consegue se informar e dependendo do segmento da empresa e a forma como ela se projeta para o mercado, para os seus clientes, você vai identificar. Então, se você vai para uma empresa de investimentos e o dress code é muito voltado para a formalidade, não vá de bermuda para essa entrevista. Então, é importantíssimo que você se atente ao dress code. Tem uma questão, normalmente quando vai chegando no fim da entrevista, aí o entrevistador vai perguntar, você tem alguma dúvida? Né? E nessa hora, eu acho que é uma tentação muito grande a gente perguntar sobre salário, sobre os benefícios que a gente vai receber. Silvio, você acha que esse é um momento, a entrevista é o momento de você perguntar isso? Ou talvez você possa usar essa pergunta para saber mais da empresa, saber o que eles esperam de você, alguma coisa assim? Eu acho que a pessoa tem que sair do processo seletivo com clareza, né? Mas dentro de um processo seletivo, existe um momento que nós abrimos para candidatos os benefícios, o salário. E aí, nessa pergunta, se há dúvidas, basicamente são dúvidas realmente, olha, meu benefício convênio médico, como é que funciona? É coparticipação, não é coparticipação? Não tem hora certa de perguntar, principalmente quando a gente fala de cargos de entrada. Quando a gente fala de executivos, sim, tem um momento certo para conversar sobre isso, mas eu acho que isso vai ser dito ao longo da entrevista. O que você... Não é proibitivo, mas é importante esperar que Sim. a pessoa abra a... Sim, e se ele não abrir, aí sim, perguntar em algum momento, porque faz parte, né? Entender o que você tem de benefícios e de remuneração. Mas geralmente as empresas vão falar sobre isso. Eu quero pedir uma dica para o Silvio e para a Fernanda. Qual é a pergunta disruptiva, ousada positivamente, que quem participa da entrevista pode fazer?
e que vai chamar a atenção do Essa é recrutador? legal. Eu acho que uma pergunta que eu gosto de ouvir, gosto de responder é: qual vai ser o meu desafio? Qual vai ser o desafio que eu vou ser contratado para solucionar? Isso mostra que a pessoa ela é movida por isso, ela é movida pelos resultados que ela vai trazer e ela tem esse engajamento com as empresas onde ela trabalha. Eu acho que para mim essa é uma pergunta muito importante. E eu gosto também quando pergunta sobre os valores da empresa. Quais são os valores? Como é a cultura? Como é o dia a dia das pessoas que trabalham aí? É uma coisa muito bacana de se perguntar porque mostra uma consciência, né, do que você gosta, do que você quer encontrar em uma oportunidade. E quando o candidato faz uma escolha assertiva, para a gente é muito positivo, porque é uma pessoa que tem uma tendência a ficar com a gente por mais tempo. Então, a gente quer que a pessoa faça a decisão certa para ela. Perguntar dos desafios é super importante, realmente faz a gente prestar mais atenção nesse candidato, ele está realmente com vontade de ingressar na empresa, de fazer diferença, mas outra coisa que me deixa muito satisfeito, dentro do Carrefour tem vários negócios, né, e ele pergunta pra gente, olha, eu começo aqui nesse negócio, mas eu posso migrar para os outros negócios, eu posso fazer carreira em outra área, isso é super bacana pra gente também. Ou seja, o entrevistador, a empresa, quer ver no candidato uma pessoa a longo prazo. Sim, essa é sempre a intenção, a longo prazo, porque tem custos envolvidos em tudo isso, custo de aprendizado, custo de desenvolver um novo colaborador, a ruptura disso custa também. Então a gente quer uma pessoa se desenvolvendo a longo prazo dentro da organização. Quero fazer um comentário sobre esse ponto. Eu já fui executivo de RH em empresas por muitos anos, né? Uma coisa que eu sempre gostava de ouvir dos candidatos, sempre gostava de observar, quando eles me faziam perguntas relacionadas ao que eles observaram quando eles estavam chegando, a coisa da curiosidade. Logo quando você chega, né, você já está sendo avaliado, mas também olhar e perceber um pouco o ambiente para poder extrair informações importantes para que você possa mostrar esse lado curioso e de que você se preocupou. Muita gente chega na recepção da empresa, da fábrica, enfim, faz o cadastro, senta, pega uma revista e começa a olhar. Vai olhar o quadro de avisos, tem tanta informação boa lá. Gilberto, e a observação da empresa? O candidato observando a empresa, que dados ele precisa ter sobre isso? Primeiro, né, partindo do princípio que ele já estudou um pouquinho a empresa, olhou o website e tal, e vai para a entrevista. Importante ele observar no momento da chegada na empresa, como é que a empresa está organizada, como que acontecem as coisas na recepção, que tipo de informações estão presentes nos quadros. Dou um exemplo, você vai olhar o quadro de avisos para os funcionários, você vê lá assim, olha, retirem as cestas de Natal, não sei o quê, você está em julho. Então já tem um sinal aí, peraí, acho que esse processo de comunicação não funciona bem. Então tudo isso são dicas importantes que você começa a extrair um pouco da cultura. Está sentado ali na recepção, está olhando o movimento das pessoas passando, o que elas falam, como elas falam, se elas estão sorrindo, se elas estão carrancudas, como que a recepcionista recebe os visitantes e tal. Tudo isso dá uma série de dicas em relação à cultura, à forma como a empresa se comporta, a questão se é uma empresa mais informal, mais formal, mais pesada. Acho que tudo isso são sinais importantes, olhar como é que está a conservação do lugar. Às vezes você fala, a recepção está caindo aos pedaços. Né? Então, tudo isso são dicas que trazem bastante subsídios para o candidato poder depois sentar e conversar um pouquinho mais. E, eventualmente, até ter atenção naquelas informações que elas podem ser subsídios para umas perguntas interessantes, inteligentes, para que você possa fazer depois. A gente falou que o candidato está sendo observado o tempo todo, claro. Mas a empresa também. Né? Lógico. A empresa também. A gente fala muito hoje de empresa ser uma empresa que tem uma marca empregadora, né? Ser uma empresa bem vista como empregadora e tal. E passa por aí também. Muita gente que está ouvindo esse podcast aqui, o Trampapo de hoje, passou por um momento complicadíssimo há pouco tempo. A pessoa foi demitida e agora está procurando um emprego novo. Fernanda, como falar disso? Como falar, fui demitido, sem você manchar a sua imagem? Eu acredito que passa por fazer uma reflexão prévia do que aconteceu, o que você aprendeu com isso, de repente qual desafio naquele momento você não estava pronto para atender e o que você está buscando agora se desenvolver e trazer isso com naturalidade. Todo mundo já passou por isso. Eu acredito que em muitas empresas o fato de você ter sido demitido não necessariamente é uma coisa que vai te desclassificar. Todo mundo passa por isso em algum momento. É você entender o que naquele momento faltou de repente, ou até mesmo a empresa estava passando por um momento de reestruturação e não necessariamente foi uma falta sua, mas foi o momento da empresa, e você trazer isso com naturalidade, já trazendo o que você quer se desenvolver. Eu acho que sempre que a gente fala, né,
de um momento de fracasso, entre aspas, é bacana você trazer o que você aprendeu com isso e qual que é o seu próximo passo. Isso mostra que você não é uma pessoa acomodada, que você não é uma pessoa que aceita as coisas e internaliza, né, esse tipo de falha, digamos assim, mas que você já pensa no seu desenvolvimento, você está ali buscando crescer e se desenvolver independente das adversidades. Reflexão e veracidade daquilo que aconteceu nunca é um problema. Tá? Só evite falar de empresas, falar mal de empresas anteriores e de gestores, porque se não foi bom para você, siga, pegue só os aprendizados e utilize na sua vida. Falar mal de outras empresas ou de gestores nunca é bem visto. Isso aqui se encaixa com uma outra questão, que é que tipo de comportamento pode te eliminar, pode fazer com que o entrevistador já te desconsidere no processo. Além das questões técnicas, é lógico, né? Tem mais comportamentos como esse, de você falar mal de uma empresa? A falta de interesse, como a Fernanda já citou, eu acho que não entender o que a empresa vai pedir versus o que você tem para oferecer. Às vezes você fala de entrevista, de histórico de entrevistas, mas às vezes é o primeiro emprego, né? Então, como é que essa pessoa vai se portar? Vai ser basicamente avaliada pelas suas competências comportamentais. Hoje, 30% de tudo que a gente faz no Carrefour são de primeiro emprego, são cargos de entrada, e a gente foca muito mais o comportamental, e aí é lógico, comportamentos como a falta de interesse é prejudicial, a questão corporal, então fazer uma pergunta e a pessoa responde uma coisa, mas o corpo quer dizer uma outra. Isso realmente é bastante observado nas entrevistas? É observado. Os selecionadores, eles estão ali observando a todo momento, tá? Numa dinâmica de grupo, eles estão observando. Numa resposta, ele olha o verbal e o corporal também, a todo momento. Isso pode te ajudar ou te atrapalhar, dependendo da expressão que você fez, de como reagiu com o corpo. Tem dicas simples para a gente falar? Dicas de onde buscar informações sobre isso? Internet, livros, tem alguém de vocês conhece boas referências? Eu acho que aqui? tem um antídoto: honestidade. Sim. Porque quando o seu corpo fala uma coisa diferente da que você quis dizer, é porque você não foi 100% honesto. Então, eu acho que é muito importante ser honesto consigo mesmo, honesto com a empresa. Naturalmente, o corpo vai estar demonstrando isso. Exatamente. Ele vai só ratificar o que você quis dizer. Sim, não tem como educar a fazer um gesto ou reagir de uma forma que você não concorda. Bianca, questão do feedback da empresa. A pessoa fez uma entrevista e aí ela fica lá naquela angústia, lá, o que eles vão falar, e às vezes não vem essa resposta. Como que a pessoa se porta nesse momento? Liga lá para cobrar? E aí, o que vocês acharam? Não liga. Eu acho que tem algumas variáveis, mas a minha primeira dica é não ligar. A segunda dica agora é que você trabalhe a sua inteligência emocional. Cada vez mais o seu coeficiente emocional é que vai pesar mais. Então, os chamados hard skills, que são as habilidades técnicas, elas estão por aí. Todo mundo tem, ou todo mundo pode ter, pode adquirir, pode estudar. Mas e o soft skill? O que quer dizer isso, Edu? São as habilidades comportamentais. É a inteligência emocional, é a sua proatividade e é a forma como você vai lidar com a falta do feedback. Então, você tem dois caminhos. Ou você pode ficar frustrado, angustiado, esperando aquela empresa que não te liga, ou você pode partir para outra e pensar: se eu for escolhido, a empresa vai me ligar. Se eu não recebi um feedback, é porque não deu certo. Ou porque não está no momento certo. Se concentre já nas próximas. Se concentra nas próximas. Eu, como gestor, Edu, eu dou o feedback na hora para o candidato. No momento, eu já explico para ele qual foi a minha percepção, se ele se adequa ou não no perfil, e no momento exato. Não existe, Edu, um candidato desclassificado porque ele é ruim. Não existe isso. O que existe é um candidato que está mais próximo do perfil naquele momento para aquela empresa, e muitas vezes o selecionador tão preparado, ele também enxerga o que vai ser bom para aquele candidato. Então é confiar nisso e seguir. A empresa está montando um time, na verdade, né? Sim. Não está contratando uma pessoa. Então você precisa do jogador certo naquela hora, Exatamente. né? Uhum. Quem não tem experiência, a gente chegou a falar um pouquinho aqui disso, Fernanda, para entrevistas para estágio e trainee. É diferente do que uma entrevista para um cargo realmente efetivo? Sim, é super diferente porque a empresa já sabe que aquela pessoa eventualmente não vai ter uma experiência formal, não vai ter uma experiência prévia em um cargo semelhante, então não necessariamente o que vai contar é uma experiência formal. Mas o que eu costumo falar, eu interajo bastante com pessoas mais novas, é que todo mundo tem experiência. Não necessariamente você teve uma experiência de emprego em uma empresa, mas às vezes você teve uma experiência
experiência na sua faculdade de participar de uma iniciação científica, de participar de uma ESEC, uma empresa júnior ou um trabalho voluntário, e isso conta demais no momento da entrevista para esses cargos bem iniciais. Às vezes até um projeto bem legal que você fez na sua escola, se de repente você entrou agora na faculdade, mas você consegue retomar algo que você fez ainda no ensino médio, enfim, todo mundo tem alguma experiência para trazer. Mesmo um trabalho que você realizou com seus pais, com um amigo, um familiar, um projeto pessoal, tudo isso vai contar bastante, e como você traz isso também vai contar. Então, o Silvio falou, né, da linguagem corporal, como essa pessoa se coloca, como ela fala. E uma coisa legal também para esses cargos de trainee e estágio é você mostrar que você está buscando algo, você está ali com foco de aprender, você está com foco de se desenvolver. Então, você ter isso pronto, né, na sua cabeça do que eu quero, o que eu estou buscando, e você trazer isso, eu acredito que já conta bastante a seu favor versus candidatos que às vezes estão só aplicando para várias vagas sem essa consciência prévia. E mais uma vez está aparecendo aqui a questão de demonstrar suas iniciativas, né? Seja na época de faculdade, seja no decorrer da sua vida profissional. Mostre suas iniciativas aí durante a entrevista. Gente, está muito gostosa a conversa, muito assunto interessante, com coisas pontuais que ajudam os nossos candidatos, né, a estarem participando dessa entrevista, mas o podcast vai chegando ao fim e eu queria que cada um de vocês pontuasse algo que vocês acham extremamente importante. Começando aqui pela Bianca, gerente sênior da Cato, o que você diria aí para os candidatos para a gente encerrar essa entrevista? Eu vou dar uma dica para evitar fazer, eu não faça, né, na entrevista, que você minta. Não minta sobre nada. Absolutamente nada. E uma dica é olhar nos olhos. Se policiar e treinar para olhar nos olhos o tempo inteiro. É importante, é um treino e para o selecionador vai fazer diferença. Demonstra confiança, demonstra credibilidade. Muito bom. Fernanda, o que você diria assim, para estar fazendo o fechamento da nossa entrevista? Acho que uma palavra que eu gosto é intencionalidade. Então, você colocar intenção em cada etapa do processo, seja preencher um formulário, fazer aquilo com atenção, separando um tempo, se preparar para a entrevista, se colocar ali no momento. Então, você colocar a sua intenção, você ter um foco ali, você ter um objetivo, você ter um propósito com cada um daqueles momentos e mostrar que você está ali porque você quer, porque você realmente está engajado com aquela empresa e você admira aquela empresa. Silvio, gerente de recursos humanos do Carrefour Brasil. Silvio Xavier, o que você diria aqui para os nossos candidatos que estão nos acompanhando? Além de tudo isso que a Bianca e a Fernanda trouxeram, é super importante a pessoa manter a calma. Eu sei que é um momento tenso, a pessoa está precisando se recolocar no mercado de trabalho, está precisando sustentar às vezes sua família, enfim, mas é super importante manter a calma. E para manter a calma você tem que ter uma história bem construída, verdadeira, honesta, e quando isso se repete por várias vezes você tende a estar mais calmo. Leia atentamente, ouça atentamente as perguntas que o selecionador te faz para responder de forma assertiva, não seja prolixo, seja objetivo respondendo efetivamente as perguntas, e eu acho que essa é uma dica importante. Legal. E Gilberto Sobrinho, Headhunter, o que você diz aí para os nossos candidatos, para que eles possam ter bons resultados nas entrevistas nas quais eles participam? Bom, a preparação é fundamental, né? Estudar e se preparar, conhecer a empresa. E, eventualmente a gente lida com posições que são confidenciais e aí o cara não vai saber a empresa desde o começo, mas o mercado ele já vai saber, isso já traz uma informação relevante para ele, e que ele seja ele mesmo. Não queira dizer o que não fez ou se fez e quais são os resultados. Para que caso ele seja contratado, não seja contratado um personagem, seja pois ele mesmo que possa estar presente ali no cargo. Gente, muito obrigado pelas contribuições. A gente sempre espera que isso ajude as pessoas a terem melhores resultados na busca por sua vaga no mercado de trabalho. Lembrando que o Trampapo está no www.trampapo.com.br, no SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, onde você quiser e puder, você encontra o nosso conteúdo, tem várias entrevistas aí já à sua disposição. É só procurar e aproveitar. Até a próxima, gente!